Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Desde quando eu conheci o Júnior, ele sempre foi do jeito que é hoje. A gente morava na mesma rua, conhecíamos os mesmos amigos e o portão da minha casa era onde a gente se encontrava, o nosso famoso ponto de encontro. O Júnior logo aproveitou para se declarar e, como eu também senti alguma coisa por ele, começamos a namorar. E fomos o primeiro da turma a formar um casalzinho. O meu namorado só saía para ficar no portão com a gente depois de fazer todos os afazeres domésticos. E olha, o Júnior lavava uma panela, limpava uma casa muito melhor que eu. E isso era motivo de chacota entre os meninos, que diziam que essas tarefas eram coisa de mulher e que jamais fariam alguma coisa em casa, já que tinham irmãs e mãe. Mas o Júnior achava tão natural fazer aquilo que não se importava com o comentário dos colegas e afirmava a todos que as tarefas domésticas não eram só responsabilidade da mãe e da irmã, mas de todos que moravam na casa. Mas os garotos não concordavam com ele e, para tentar tirá-lo do sério, costumavam dizer que a mãe dele estava chamando para lavar a louça ou limpar a casa. E o meu namorado nem dava importância. Bom, eu e o Júnior éramos o oposto. Enquanto eu pensava em arrumar um emprego, ele só pensava em estudar, limpar a casa, cozinhar. E os seus pais achavam ótimo ele fazer tudo em casa, inclusive todo mês o seu Valdo dava um valor para o Júnior. Os meus pais viviam dizendo que não viam futuro no nosso namoro e que logo eu me cansaria de ter um namorado como ele, mas o Júnior era tão legal, tão dedicado, tão amigo, me tratava tão bem, era tão carinhoso que eu não via problema em ele não trabalhar. Mas de tanto as pessoas pegarem no pé dele, o Júnior arrumou um emprego. Porém, antes de completar 3 meses de experiência, a empresa faliu e ele voltou a ficar desempregado. E para minha surpresa, o meu namorado veio me contar com toda a empolgação que havia arrumado um emprego de diarista e que a dona da casa adorou ele. E eu fiquei sem reação. Poxa, como assim diarista? Eu sinceramente não gostei nada de saber que o meu namorado iria fazer faxina na casa das pessoas. E fiquei até com vergonha de contar para o meu pai quando ele perguntou se o Júnior já estava trabalhando. Mas o meu namorado não se sentiu envergonhado e ele mesmo contou que estava trabalhando como diarista. E o meu pai reagiu mal, dizendo que aquilo não era trabalho de homem e foi grosseiro, sugerindo que logo estaria usando saia e que eu, abrisse os meus olhos. O meu namorado ficou chateado, mas optou por não responder ao meu pai. No entanto, ele começou a evitar ficar muito tempo perto dele, já que sempre vinha uma piada ou um comentário desagradável. Enfim, o Júnior, além dessa casa, conseguiu mais 3, tudo por indicação. Enquanto isso, eu comecei a fazer a minha faculdade de engenharia de produção e, à medida que eu avançava nos estudos, ouvi as pessoas dizerem que a mulher precisava de um parceiro na mesma sintonia. E se você é dedicado aos estudos e tem alguém que não compartilha desse interesse, o relacionamento, não funciona. E por isso eu comecei a insistir com o Júnior que ele deveria estudar, fazer um curso, arrumar um outro emprego. E ele tranquilamente me respondia:
Mas eu amo o que faço e não preciso de um curso para fazer o que eu faço. E aquilo me deixava irritadíssima. E um dia eu perguntei se ele pretendia ser faxineiro para sempre. E o meu namorado respondeu que sim. E respondeu também que não tinha preconceito em ter uma namorada engenheira. E que eu estava sendo preconceituosa e boba. E terminamos por causa disso. Mas eu o amava tanto. Eu amava tanto aquele rapaz que acabamos voltando a namorar. E decidimos que já estava na hora de darmos um passo maior. E por isso noivamos e começamos a planejar o nosso casamento. E as coisas foram dando tão certo que antes mesmo de enviar os convites de casamento, a gente começou a já receber os presentes e fomos muito abençoados. Alugamos uma casa, mas precisávamos dar uma pintura por dentro. E o meu pai e o Júnior ficaram responsáveis por essa pintura. E no dia em que foram pintar a casa, o meu noivo caiu da escada e machucou a coluna. E a vida dele nunca mais foi a mesma. O Júnior não conseguia mais nem pegar uma sacola de supermercado. E as faxinas começaram a ficar difíceis para ele. Mesmo com fisioterapia e acupuntura, a dor não melhorava. E no dia do nosso casamento, o Ju chegou em cima da hora porque estava no pronto-socorro, tomando medicação para a coluna. E antes de entrar na igreja, o meu pai veio me perguntar se eu ainda queria me casar e afirmou que o Júnior estava mais para donzela do que para homem da relação. E garantiu que, se eu quisesse fugir, ele iria me apoiar. Mas eu não retrocedi e me casei com o Ju. Quem pensou que a gente não duraria um ano se enganou. O meu marido é um homem incrível, nunca me ofendeu ou me tratou com grosseria. Olha, sinceramente, eu fui presenteada com um verdadeiro príncipe. Somos amigos, parceiros e com o tempo, o Júnior não conseguiu mais trabalhar com o que gostava. E eu sugeri que ele ficasse em casa cuidando das coisas e das crianças enquanto eu providenciava o sustento. Sabe, pode parecer estranho uma mulher trabalhar enquanto o homem fica em casa. Mas e se fosse o contrário? O importante disso tudo é que somos felizes. Tivemos 3 filhos, Roberto, Maurício e Deoline. Infelizmente, a nossa princesinha aos 3 aninhos teve leucemia infantil e nos deixou para morar com Deus. Não foi fácil para nós lidarmos com essa situação porque um filho é para sempre. E até hoje eu ainda me lembro do jeitinho dela, do cabelinho, da mãozinha, do sorriso, da carinha de choro que ela fazia. Júnior e eu estamos há 25 anos e pretendemos seguir mais 25.